E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de função logarítmica. O que a gente vai aprender hoje? Hoje nós vamos falar da representação gráfica e, para isso, esse é o nosso roteiro. Nós iremos ver exemplos de construção gráfica. Depois, a partir desses exemplos, nós vamos fazer generalizações sobre os gráficos que nós montamos, porque isso aí vai valer para toda e qualquer função, tá? E, por fim, nós vamos fazer a análise do crescimento e decrescimento da função. Obviamente, aqui nós estamos falando de qual função? A logarítmica, tá? Então, todas essas coisinhas aqui que eu acabei de mencionar, ó, construção gráfica da função logarítmica, generalização a respeito do gráfico da função logarítmica e, por fim, crescimento e decrescimento da função logarítmica. Então, lembra, o nosso foco hoje é função logarítmica. Começando aqui falando dos exemplos, eu trouxe o primeiro exemplo para você, aonde o nosso objetivo é construir o gráfico, ou seja, fazer a representação gráfica da função f de x aqui, definida por log de x na base 3. Lembra, toda e qualquer função que você faça a representação gráfica, é legal você ter uma tabelinha de suporte, né, onde você escolhe valores para x e você calcula as imagens correspondentes através da função, tá? E aqui não vai ser diferente, até porque é o nosso contato com a representação gráfica desse tipo de função. Então, nós montamos aqui uma tabelinha e estamos escolhendo valores para colocar lá no lugar do x, tá? E então calcular a imagem correspondente. Perceba que bem aqui, ó, eu já tenho o x igual a 1/9. Você para e pergunta, mas Renata, por que 1/9? Qual foi assim a ideia? Me diz aí, me justifica por que você escolheu esse 1/9. Gente, esse 1/9 poderia ser qualquer valor, a gente já deixa claro isso, tá? Mas quando eu coloquei 1/9, foi por conta lá daquela base. Qual é a base na função que foi dada? A base vale 3, tá? Então, eu estou pensando em números que são múltiplos dessa base, porque eu me lembro da definição do logaritmo. E, pela própria definição, eu estou reescrevendo em potências. Então, fica muito mais simples o cálculo para mim. Ah, Renata, então eu posso escolher qualquer valor, porque você está me dizendo aí que tem que ser múltiplo. Os múltiplos facilitam os teus cálculos, aceleram os teus cálculos. Mas sim, você pode escolher qualquer valor. Entretanto, dependendo do valor que você escolha, você vai precisar de uma calculadorazinha para suporte, para você calcular as imagens. E aqui o nosso objetivo não é usar calculadora, pelo menos nesse momento, tá? É para que você enxergue a construção gráfica sem necessitar da calculadora como suporte para cálculo, tá bom? Então, vamos começar. Aqui eu estou calculando f de 1/9, tá? E isso vai ser igual a log de 1/9 na base 3. Renata, mas tu já disse que é -2 e eu não faço ideia de como tu encontrou esse resultado. Calma, eu vou te mostrar o passo a passo, tá? Ele vai ser apresentado agora. Olha só, f de 1/9 vai ser quem? Log de 1/9 na base 3. Isso nós estamos agora aplicando a definição de logaritmo, tá? Então, eu estou elevando 3 a um valor x e igualando isso a 1/9. Mas quem é esse 1/9? Esse 1/9 nada mais é do que 3 elevado a -2. Lembra sempre que, quando eu estou calculando no logaritmo, o meu objetivo para descobrir o valor dessa variável, no caso aqui o x, é igualar as bases. E eu já tenho a mesma base. Olha aqui, ó, base no primeiro membro, 3. No segundo membro, também é 3. Então, quando eu tenho bases iguais, isso me permite igualar os expoentes. E aí eu já concluo que o x vale realmente o -2 que foi informado para você lá no comecinho. Estou escolhendo um outro valor, no caso, 1/3. Vamos fazer o mesmo raciocínio, f de 1/3, isso vai ser quem? Log de 1/3 na base 3. Aplicando a definição de logaritmo, eu tenho 3 elevado a x é igual a 1/3. Esse 1/3 nada mais é do que uma potência do 3, não é isso? Então, ele vale 3 a -1. Perceba que, mais uma vez, eu já tenho a mesma base e isso me permite igualar os expoentes e concluir que a imagem ali é -1, tá? Próximo valor, eu estou fazendo agora x igual a 1. E isso aqui, gente, é consequência da definição. Quando você faz x igual a 1, automaticamente, quando você está calculando dentro de um logaritmo, a tua resposta é 0.
Mas, Renata, tu vai precisar me mostrar o cálculo. É para já. Acompanha aí comigo. F de 1, eu estou calculando log de 1 na base 3. Aplicando a definição de logaritmo, eu vou ter 3 elevado a x igual a 1. Esse 1 quem é? Eu posso usar ele, reescrever ele como 3 elevado a 0. E está posto aqui. Bases iguais, igualamos os expoentes. Então, concluímos que esse x vale 0. Outro valor, tem só mais dois, tá? Esse e o próximo. Então, eu estou fazendo agora x igual a 3. Ou seja, f do 3, log de 3 na base 3. Aqui nem precisava também fazer o cálculo, porque é uma consequência da definição, tá? Mas vamos fazer. 3 elevado a x, isso é igual a 3. Esse 3 aqui, quem é o expoente dele? É a unidade, bases iguais, igualamos os expoentes, então já concluímos ali que o x vale 1, tá? Último valor, estamos calculando agora a imagem do 9. Fazendo f de 9, tá? Vai ficar f de 9, log de 9 na base 3, aplicando a definição do logaritmo, 3 elevado a x igual a 9, mas quem é esse 9? Esse 9 é 3 ao quadrado. Substituído, bases iguais, igualamos os expoentes. Aqui, pronto, tabela montada. Já tenho meus pares ordenados. Vamos marcar todos esses pontos no plano cartesiano e ver como é a curva característica para essa função dada. Perceba, ó, que todos os valores estão aqui montados, tá? E agora eu chamo a sua atenção para algumas informações. Eu vou te fazer 3 perguntinhas e será que você consegue responder as 3? A primeira, quais os quadrantes que essa função, a curva característica dessa função aparece? Está presente em todos? Não. Aqui, ó, perceba que eu tenho somente 2 quadrantes onde essa curva característica está marcada. E realmente vai ser só nesses 2 quadrantes, tá? No caso, o primeiro e o quarto quadrantes. Lembra que essa organização de quadrantes é no sentido anti-horário, tá? Então, aqui eu tenho o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, aqui, ó, essa curva característica está presente no primeiro e no quarto quadrantes. Essa foi a primeira perguntinha que eu te fiz. Segunda, tem algum ponto específico que essa curva cruza o eixo x? Sim, tem. Tá bem aqui o ponto, ó. Ponto 1, 0. É o pontinho lá da tabela que eu disse para você. Não precisa nem fazer cálculo, que isso é consequência da definição, tá? E a terceira informação aqui eu vou deixar guardadinha. Vamos fazer suspense nela. Tô brincando, gente. Aqui, qual é a característica dessa função? Dá para você classificar ela? Essa é mais fácil. Observa, ó, que é uma função crescente, tá? Isso é classificação para essa função. Então, tem 3 informações aí que eu já te antecipo que a gente vai fazer a mesma análise no segundo exemplo, tá bom? Nesse exemplo aqui, chama a tua atenção também para um detalhe. A base dessa função que foi dada é 3, tá? Lembra que lá na definição de logaritmo, essa base tem que ser um número maior do que 0 e diferente de 1. Então, todas as vezes que nós trabalhamos com logaritmo, nós fazemos análise para 2 valores dessa base. Eu estou analisando um número que é maior do que 1 e depois eu vou analisar um número que está entre 0 e 1, tá? Aqui, maior do que 1, beleza, já consegui perceber essas 3 coisinhas. Função crescente, gráfico demarcado no primeiro e no quarto quadrantes e o ponto que cruza o eixo x. No caso aqui, o ponto 1, 0. Vamos ver o próximo exemplo? Acompanha comigo. Só mudou a base, gente, tá? Ali agora a função é g de x e eu estou calculando ela, a função g de x ela é dada por log de x na base 1/3. Lembra que lá no exemplo 1 a base era maior do que 1. Agora, bem aqui, ó, 1/3 é um número compreendido entre 0 e 1, tá? Mesmo raciocínio, vamos montar uma tabelinha de suporte, vamos encontrar as imagens correspondentes e depois de tudo isso nós vamos fazer a representação no plano e analisar o gráfico, claro, para poder generalizar. Acompanha comigo, ó. Lembra também que eu estou usando os mesmos valores. 1/9, 1/3, tá? Os mesmos valores, para que você perceba que aqui, mais uma vez, por conta dessa base, 1/3, eu estou pegando números que são múltiplos para facilitar o nosso cálculo e não ser necessário usar a calculadora, tá bom? Então, ó, fazendo x igual a 1/9, eu estou calculando g de 1/9, ou seja, log de 1/9 na base 1/3, aplicando a definição de logaritmo, eu vou ter 1/3 elevado a x igual a 1/9. Esse 1/9 é uma potência de 1/3, ou seja, é 1/3 elevado ao quadrado, bases iguais, igual os expoentes, e já concluo que o x vale 2, tá? Próximo valor, 1/3. Mesmo raciocínio, não mudou em nada. Aqui, obviamente, a única coisa que vai mudar é porque eu estou usando 1/3 agora lá no lugar do x, tá? Ó, bem aqui, gente,
Corrija aí no teu material, tá? Aqui está 1/9, mas não é 1/9 não, é 1/3, tá? Então, eu estou calculando g de 1/3. Perceba que isso aqui, ó, ignora, faz de conta que não tem nadinha aqui, acompanha comigo. Eu estou calculando log de 1/3 na base 1/3. Aqui é consequência da definição, então, já estou calculando o logaritmo da base, isso já me permite concluir que a resposta vale 1. Renata, não lembro dessa consequência da definição. E agora? Agora, aplica a definição mesmo. Você sabe a definição. Eu vou pegar esse 1/3, elevar um número x, igualar o próprio 1/3. Aqui, ó, quem é o expoente? É a unidade. Bases iguais, eu já posso igualar os expoentes e concluir ali, ó, que o x vale 1. Próximo valor, g de 1. G de 1 nada mais é do que log de 1 na base 1/3. Aplicando a definição, mais uma vez, eu vou chamar esse 1/3 elevado a x e igualar isso à unidade. Quem é essa unidade? Como é que eu posso escrever ela? Eu posso escrever como 1/3 elevado a zero. Por quê? Porque todo número elevado a zero tem como resposta a unidade. Então, 1/3 elevado a zero dá 1. Belezinha, ó. Bases iguais, iguala os expoentes. Pronto, x igual a zero. Próximo, g de 3. O g do 3 nada mais é do que quem? Log de 3 na base 1/3. Aplicando a definição mais uma vez do logaritmo, eu vou fazer 1/3 elevado a x igual ao 3. E esse 3 quem é? Ele é uma potência de 1/3. Ele pode ser escrito como 1/3 elevado a menos 1. Bases iguais, iguala os expoentes e já concluo que o x vale menos 1. Próximo, estou fazendo x igual a 9. E agora? Estou calculando o g do 9. Quem é g do 9? É log de 9 na base 1/3. Aplicando a definição de logaritmo, eu tenho 1/3 elevado a x igual a 9. Esse 9, ele é também uma potência de 1/3. Mas quem é? Ele é 1/3 elevado a menos 2. Bases iguais, isso já me permite igualar os expoentes e já conclui ali, ó, que o x vale menos 2. Pronto. Tabela montada, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Marcar esses pontos, todos eles aqui lá no plano cartesiano e verificar como é que a curva para essa função aqui, ó, g de x igual a log de x na base 1/3, como é que ela se apresenta, tá? Olha como ficou. Aqui tá perfeitinha, tá linda. Tem alguma semelhança lá com o gráfico anterior? Lembra das 3 perguntinhas que eu te fiz? Lembra? Duvido. Fala aí que eu te escuto. Tô brincando, gente. Mas, ó, é a respeito dos quadrantes. Aqui, ó, a curva característica, ela continua demarcada nos mesmos 2 quadrantes, ou seja, a gente já consegue generalizar isso bem aí, tá? A função logarítmica, ela está definida, ela está representada totalmente presente somente no primeiro e no quarto quadrantes. A segunda informação, que também coincidiu lá, né, com o outro exemplo anterior, aquele ponto que ele cruza o eixo x. É o mesmo ponto, gente. Olha aqui ele, ó, 1, 0. A terceira foi só invertida, né? No caso, a análise de crescimento, decrescimento, a gente já está antecipando as informações que nós vamos ver daqui a pouco, que é o terceiro tópico, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu já consigo afirmar que é uma função o quê? Uma função decrescente. Pelos valores, tá? À medida que x cresce, os valores, as suas respectivas imagens, estão diminuindo, tá? Vamos organizar tudo isso? Vamos generalizar? Olha só, estou com os mesmos 2 gráficos. Aqui em cima, ó, é aquela aonde a base é 3. Lembra que a corzinha característica dela estava demarcada em laranja? Era para não confundir, tá? Essa segunda aqui, ó, acabamos de ver, tá? É a base 1/3, tá? Então, logaritmo de x na base 3 é o gráfico de cima, logaritmo de x na base 1/3 é o gráfico de baixo. Perceba que quando eu falo assim, logaritmo de x na base 3, é porque eu quero que você lembre que essa base é um número maior do que 1. Então, bem aqui, ó, base maior do que 1. Aqui a base era 1/3, log de x na base 1/3. Aqui eu quero que você faça a associação. 1/3 é um número compreendido entre 0 e 1, tá? E aí sim a gente generaliza. Ô, palavra difícil de sair, meu Deus do céu. Calma, vamos lá. Analisando esses 2 gráficos, o que a gente já pode concluir? Primeira coisa, o ponto de interseção com o eixo é o mesmo, é o ponto 1, 0. Lembra que eu disse isso para você? E tá claro, tá demarcado aqui no gráfico, ó. Em ambos os gráficos, esse ponto sempre vai aparecer, tá? Outra informação, ela não cruza o eixo OY.
Perceba que aqui, ó, no gráfico de cima, ela vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, mas tem interseção com o eixo? Tem não. Não tem, tá? Isso é regra. A mesma coisa aqui, ó. Ela vai subindo, 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 todo o tempo paralelo, muito, muito próximo, mas nunca vai cruzar. Então, não vai ter interseção. E aqui eu já te chamo a atenção para um detalhe. Gente, para construir o gráfico da função logarítmica, se você lembrar que ela vai estar somente nesses dois quadrantes, o primeiro e o quarto, se você lembrar que ela vai cruzar esse ponto aqui, pronto, você já construiu o gráfico. Não precisa fazer conta. Ah, Renata, quer dizer que tu montou aquela tabela lá, eu acompanhei todo aquele cálculo lá que tu mostrou e não vai precisar de nadinha? Realmente, não vai precisar de nadinha. É muito prático construir o gráfico da função logarítmica, porque você vai olhar quem é a base e a partir da base você vai dizer se ela é crescente ou decrescente, você já sabe que tem um ponto de interseção e você já sabe que essa curva ela vai estar presente somente em dois quadrantes. Pronto, construiu o gráfico da logarítmica. É muito simples, gente, tá? E tá aqui, ó, em relação ao domínio. Lembra que domínio, conjunto de partida, né? Então, para o conjunto de partida, eu estou trabalhando com os reais, excluindo-se os zeros, positivos com exclusão do zero, tá? E a imagem é todo o eixo y, tá? Então, os reais sem restrição nenhuma, tá? Em relação ao crescimento e decrescimento, agora ficou fácil. Agora você vai fazer essa análise com base na base do logaritmo, não é isso? Olha só, eu estou com as mesmas funções, tá? Eu não vou botar outra função. As mesmas que nós acabamos de fazer todo o cálculo, analisamos também o gráfico, tiramos conclusões a respeito dessa construção gráfica, tá? Então, vamos só fazer a leitura e constatar aquilo que a gente já falou e repetiu para análise lá do representação gráfica, tá? E da generalização. Olha só. Considerando a função f, quem é a função f? F de x é igual a log de x na base 3. Verificamos que, quando os valores de x aumentam, os correspondentes valores, as imagens, os f de x, também aumentam. Então, à medida que x aumenta e f de x também, isso é característica de quê? Função crescente. Mas lembra daquele detalhe que eu disse para você? Quem é a base? A base é 3. 3 é um número maior do que 1. Então, eu já vou fazer essa associação. Todas as vezes que eu tiver uma função logarítmica onde a base for um número maior do que 1, isso é característica de função crescente. Belezinha? É assim que você vai memorizar, tá? Vamos ver agora a análise da função g. No caso da função g, verificamos que quando os valores de x aumentam, isso eu até fiz a interpretação com você lá no gráfico, na hora que eu mostrei para vocês, o que acontece com as imagens? Elas estavam diminuindo. Então, isso aconteceu porque quem era a base? A base era 1/3, né? G de x é igual a log de x na base 1/3. Esse 1/3 é um número compreendido entre 0 e 1. E a função, ela apresentou a característica de ser decrescente. Pronto, isso é regra. Base maior do que 1, função logarítmica crescente. Base entre 0 e 1, função logarítmica decrescente. Pronto. Memoriza assim que vai dar tudo certo, tá? Aqui é só a generalização, meu povo, ó. Aqui uma função qualquer, tá? Então, tenho base maior do que 1. E agora? Quem é esse ponto bem aqui que o gráfico está cruzando, gente? É o ponto 1, 0. Lembra que isso é regra para toda função logarítmica. Esse ponto aqui, ó, que vai cruzar com o eixo x, vai ser o ponto 1, 0. O que é que está acontecendo aqui? Aqui foram tomados dois valores no eixo x, no caso x1 e x2, f de x1 e f de x2. O que aconteceu? À medida que aumenta o valor de x, aumenta também o valor do y, ou da respectiva imagem, que é o f de x, tá? E, ó, tá bem aqui, ó, se x2 é maior do que x1, isso também vai acontecer com as respectivas imagens. Nós vamos ter o f de x2 também maior do que f de x1. E isso, característica de função o quê? Crescente. Por outro lado, observa agora, eu tenho já uma base, um número compreendido entre 0 e 1. Estou tomando os mesmos dois valores, x1 e x2, e calculando as imagens, f de x1 e f de x2. Perceba que agora, se eu tenho um x2 maior do que x1, a imagem inverteu.
o f de x2 foi menor do que o f de x1. Isso é característica de função decrescente. É só memorizar assim. Base maior do que 1, função crescente. Base entre 0 e 1, função decrescente. E assim nós encerramos a nossa videoaula, tá? Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau!